Episódio de hoje: Spock, o motor e os combustíveis. Parte 1. Boa noite, caras e caras, sejam bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Hoje com o episódio Spock, motor e os combustíveis. O Spock é o seguinte, por que do Spock? Eu estou resgatando aqui um episódio que a Cláudia, a tríade, né, que a Cláudia conduziu lá atrás, sobre o emocionário, são os episódios 44, 45, 46, que falaram das emoções. E aí me surgiu a ideia de fazer o contraponto, que é justamente o Spock, que era quem acompanha Jornada nas Estrelas, né? Quem é fã suficiente, o Alexandre, não sei se o Alexandre gosta mais do Jornada nas Estrelas ou Guerra nas Estrelas, né? Guerra nas Estrelas, com certeza que ele colocou, ele gosta dos dois. Então, beleza. Quem acompanha o Jornada sabe que o Spock ele é natural de Vulcano. Na realidade, ele é meio humano, o pai é de Vulcano e a mãe era terráquea, mas enfim. E o pessoal de Vulcano é caracterizado pela sua extrema, se não total, racionalidade, justamente o contrário. Então, daí é que vem o motivo aí. Vamos abordar um pouco a questão da razão hoje, tá? Fazendo contraponto para aquela tríade das emoções. E o lance do combustível do motor, depois a gente vai falar. Eu não vou dar o spoiler agora, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso hoje à noite. Bom, então a primeira coisa que eu quero lançar para você é assim, eu vou deixar no ar, deixar todos os microfones aí abertos, pode deixar. Vocês acham que emoção e sentimento é a mesma coisa? Um por vez, por favor. Se acha que não, fala aí. Por que não? O que é diferente? Emoção, ela depende de algo externo, eu acho. De um estímulo, né? Desse combustível. Perfeito. E pode ser eterno, como pode ser momentâneo também. Ou, como diria o poeta, a eternidade de um minuto. O sentimento é algo que você tem por algo ou por alguém. Mais alguém? O que vocês acham? Emoção. A emoção o Sidney acertou. O Sidney acertou na mosca na emoção. A emoção, ela depende, ela é estimulada pelo ambiente externo. E o sentimento? O que vocês acham? Por atribuição, ele é estimulado por algo interno. Não, ele é estimulado pela emoção. Eu ia que, dizer por sua vez, pode gerar... Eu ia dizer exatamente isso, que emoção é o sentimento em movimento, né? É a questão, quando a gente falou de emoção, a gente falou disso, né? De estar em movimento. E o sentimento é alguma coisa mais ali que a gente tem, mas não necessariamente ele desperta, como o Sidney também colocou, acho que a partir de estímulos, né? E aí você vai gerando essa questão da emoção. Não sei, pode ser que eu esteja errada. Zé? Não é totalmente correto. O Cine acertou a emoção, o Cine acertou na mosca. A emoção que estimula, o estímulo é externo. E a emoção, por sua vez, gera um sentimento. Ela dá origem aos sentimentos. O sentimento, nesse sentido, a emoção ela é mais efêmera e o sentimento ele é mais perene, é permanente. Tá? Por que eu estou chegando nisso? E aí a Cláudia tocou um ponto legal. Guardem a palavra emoção, que a etimologia é essa mesmo. Vem de movimento, emotion, né? Moção, mover. Por que eu quero chegar no mover? Eu vou buscar a palavra agora, o gancho, que é a palavra motivo. Vocês acham que motivo
e emoção estão conectados? Primeiro eu vou colocar as palavras no lugar para depois a gente discutir, vocês vão entender por quê. Vai, Ale. Emoção e motivo. Boa pergunta. Aparentemente, um deve movimentar o outro, né? Aparentemente os dois têm a mesma etimologia do movere, lá do latim. Exatamente. Se nós estamos falando de movimento, né? E emoção que está conectado com motion também, como você bem colocou, José, acredito que ou os dois têm o mesmo significado, ou um está alavancando o outro, né? De certa maneira. Eles estão conectados, de certa maneira é isso mesmo. Por que eu estou falando tudo isso agora? Agora a pergunta... Agora a Carla vai ter que responder por exclusão. Carla, vamos lá, vou botar na cruzilhada agora. É sinônimo, vamos falar assim, vamos supor que uma pessoa tomou uma certa atitude, fez um certo ato, fez uma certa ação, que aparentemente não está fazendo sentido para a gente. Estamos sempre analisando, não pensando sentido uma determinada ação que a pessoa fez. A gente pode falar de maneira igual, ou seja, a gente pode questionar, fazer de outra forma. É o mesmo questionamento eu falar assim, por que razão a pessoa fez isso? Ou por que motivo a pessoa fez isso? Essas perguntas têm o mesmo significado? Entendeu? O fulano foi lá e trancou a porta, se trancou e não quer abrir para mais ninguém. Nossa, por que razão ele fez isso? Ou por que motivo ele fez isso? É a mesma? Não, acho que razão e emoção, não. Motivo tem, né? A pessoa, todas as nossas ações têm um motivo, tem uma motivação. Mas nem sempre temos razão de agir daquela forma. Ou seja, a gente não discerniu, não pensou, não planejou. Muitas vezes é só uma reação diante desse estímulo que causou uma emoção, que causou a pessoa fazer isso ou aquilo, tanto para o bem como para o mal. Meu entender é esse. Não, legal, você falou a palavra que eu já ia falar daqui a pouquinho. Vocês estão esquentando. Eu não sou nem psicólogo, tá, gente? Eu tive que ler algumas coisas, assim, eu estou de orelha, assim. Agora vamos trazer agora para o âmbito do espiritismo. Vamos lá, agora que são elas. A caridade é uma ação. A Carla falou em ação. A caridade, ela é um ato racional ou ela é um ato sentimental? Vamos lá. Pensando de outra forma, fazer o mal é um ato racional ou um ato emocional? Eu acho que é um combo aí, né? Acho que tem origem nas duas vertentes, né? A razão, ela passa a ser no momento em que você passa a raciocinar, né? Então você começa a desenvolver, tanto é que no Livro dos Espíritos ele fala, né? Que tem pessoas que fazem o mal por se comprazer com o mal, do próprio mal. Ou seja, elas pensam e elas agem a favor do mal. Mas tem outras coisas que então elas... deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar. A pessoa você falou, as pessoas pensam e agem no mal. Então, por que motivo ela faz o mal ou por que razão ela faz o mal? Então, motivo tem um impulsionador, né, que pode ser qualquer coisa, que pode mexer com o sentimento, inclusive. Razão, ela é base no sentimento. Ela tem ordem, vamos colocar assim, tem endereço e CEP destinado. Eu vou ler a pergunta 182 do Livro dos Espíritos. Eu estou olhando aqui para o lado, que eu estou vendo aqui na minha colinha aqui. Na 182, vou pegar a resposta dos Espíritos. É enorme, vou pegar o texto que me interessa. Nos mundos superiores ao nosso, depois esse comentário seu, depois eu quero o mal emocional e o bem racional que eu quero explorar depois. Vamos lá, voltando aqui. Nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos, ódios, as discórdias, porque ninguém pensa
em causar dano ao seu semelhante. Ninguém pensa, ninguém raciocina em causar dano ao seu semelhante. E aí, Cid, esse comentário, gostei que você colocou aí no chat. O mal é emocional e o bem é racional. Mandei bem. Você tá mandando bem hoje, cara. Essa porra. Agora só na mosca. A minha opinião é completamente empírica, assim, não tem base alguma. Mas eu parto do pressuposto que todos nós fomos criados idênticos, né? Sem predileção ao mal. Só que eu acho que algumas pessoas, eu já falei isso aqui uma vez, eu não sei com esse peso todo. Eu vou fazer de boné agora, daqui para frente. Eu acho que algumas pessoas têm coração podre, assim, no sentido figurado da palavra. E aí, a pessoa que faz o mal, ela só tem um prazer emocional naquilo, ela não tem racional. Lógico, ela desenvolve o mal, né? Quando é muito obsedioso, quando é muito dedicado, né, por muito tempo para a mesma pessoa, ele se torna racional porque você fala assim, eu acho que a grande beleza do ser humano atualmente, e isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, é justamente isso. Se você convive com alguém e você sabe o que causa mal àquela pessoa, ou o que tira ela do eixo, etc. e tal, o esforço está justamente em não usar. Porque você prejudicar o outro de forma pensada, dolosa, querendo fazer aquilo, para mim é o mal ao quadrado. Né? Então é justamente isso. Você sabe o que causa rancor, o que causa mal ao outro, e mesmo assim não faz porque fala assim, eu não vou fazer isso porque isso vai machucá-la. Né? Então essa decisão é racional. Mas o mal, ele é, na minha concepção, completamente emocional, porque se a gente olhar, não tem lógica, né? Algumas coisas que... Alguns apertos que a gente passa não tem lógica. Ou seja, então, por que motivo ou por que razão, né? Essas coisas acontecem. O Cid falou um negócio aí. Cid, hoje eu vou te explorar, cara. Tô vendo se você tá inspirado. Você falou um negócio legal. Não tem razão de fazer. Se eu sei, eu tenho conhecimento, aquilo faz um mal para a pessoa, causa um dano, não há razão em fazê-lo. Não há razão. E se a pessoa faz? Por que motivo ou por que razão? Não, por que motivo ou por que razão? É por razão. Aí eu vou entrar em dois novos conceitos. Vamos lá. Que é o paralogismo e o sofisma. Você falou em lógica. Não tem lógica fazer. E tem a lógica. Tá? A lógica é isso que você pensou. É a construção, você pensar no raciocínio, fazer todo mundo com a construção de um raciocínio. Você se baseia pela lógica. Tá? Agora, o paralogismo e o sofisma, tem gente que acha que é igual, eu estava lendo, tem gente que acha que é diferente. O paralogismo e o sofisma, eles têm uma construção de um raciocínio, razão, só que a partir de uma premissa falsa, uma premissa equivocada. Se você faz com dolo, aí é um sofisma. Se você faz não intencionalmente, foi uma culpa, não foi doloso, mas foi culposo, aí é o paralogismo. E aí, agora que eu volto, vamos lá. Fazer o bem é um ato de emoção, sentimento, ou é um ato racional? Se o Sidney falou assim, vou pegar o argumento do Sidney agora. Por que razão eu vou fazer o mal? Realmente, não há razão alguma.
Então, fazer o bem é um ato racional? A Carla está incomodada. Pode falar, Carla. Eu tô vendo que você está dizendo não, cara, tá coçando, pode falar. Bom, se a gente pegar lá a lei de amor, né, do Evangelho, que ele fala, no início o espírito só tem instintos. Depois ele começa a ter sensações. Por fim, ele tem sentimentos. Sentimentos, né, é algo mais trabalhado, mais elevado. Então, a pessoa, quando ela é boa, o espírito ele é bom, ele não fica raciocinando, nem sente emoção, ele simplesmente faz. Como você falou aí da questão do livro dos espíritos. A intenção dos bons espíritos é sempre algo maior, é abranger a maior quantidade de seres possíveis, mas eles não ficam pensando, nem querem sentir emoção, eles simplesmente fazem, porque eles já desenvolveram moral naquilo, já sabe o que aquilo, já tem certeza do que aquilo vai trazer para a sociedade, o progresso que vai ser realizado. Né? Ao contrário do que o Sidney falou, as emoções e essa parte da gente ficar raciocinando, a gente ficar calculando, manipulando, sabe o que vai acontecer, estudando. Então, o que a gente vê? Muita gente que faz maldade dentro de uma sociedade, você sabe por que está fazendo. Né? Então, as pessoas que já fizeram muito mal, sabem por que está fazendo. É difícil alguém que faz uma maldade bem feita não ter calculado. O criminoso é inteligente, né? Eu penso assim. Agora, raros são aquelas que vivem de sensações, né? Aqui nessa escala das sensações, que vivem de reagir, né? Acontece alguma coisa, a pessoa reage daquilo que ela não pensou, simplesmente ela reagiu, teve uma emoção, ela não ficou pensando como que ela ia, o que ela ia sentir. Ela não tem ainda inteligência para isso. Então, as pessoas muito emotivas, né, que vivem muito de emoção, a gente percebe que elas não são muito inteligentes, né, porque elas se perdem muito nas emoções. Então, a emoção parece que tem uma distância entre emoção e racionalidade. Tanto que os psicopatas não têm emoção, né? E aí, mas eles agem por quê e como? Eles agem por razão? Porque razão eles agem assim ou porque motivo eles agem assim? Tá complicando. Pô, mas é pra dar nó na cabeça mesmo. Hoje eu falei que eu avisei vocês que ia dar nó. Eu tive que ler muito esse negócio. Vou dar uma dica para vocês aqui. 513 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão não raro. Desempenham missão temporária, porém, as vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Olha que interessante. Eu acho que é um combo. Eu acho que é um combo. Em tudo é um combo. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Existe toda essa questão. O que difere, talvez, seja a questão moral, né? Isso é o que faz a diferença entre o sentir, a emoção e a razão. Eu acho que em qualquer ato que você tenha, tanto para um lado bom como para um lado ruim, você utiliza tudo isso, porque isso é humano, isso é da gente, né? É inerente. Mas o que diferencia é a intencionalidade moral daquilo que você já construiu, porque como a Carla falou, a questão da inteligência, ela é diferente da questão da moral, né? Então, você pode ser muito inteligente e não ter moral nenhuma, e ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa que tem uma moral muito grande e não é. E aí, de inteligência é diferente de conhecimento, porque a gente já discutiu isso em outras vezes, né?
Tem gente que é muito simples, não tem tanto acesso ao conhecimento, é uma pessoa inteligente. Mas, assim, o que eu quero dizer é que inteligência sem moral não adianta nada. Resulta em ditadores e pessoas que provocam coisas muito ruins. E também um sentimento. Só o sentimento não é uma coisa, acho que a gente tem que saber equilibrar, mas a principal questão é a questão moral. Decidi para falar, Não, pode falar? eu estou entendendo o caminho que o papo está tomando, mas eu ia perguntar o seguinte: eu acho que, por exemplo, todos nós, no estágio em que estamos, a gente pratica mais o mal do que o bem, certo? Diz o poder de provas e expiações, que carimba quem quiser, sim. Então, e aí eu acho que é um pouco essa diferença que a Carla citou. Eu acho que o psicopata, ele está no nível profissional de maldade, sabe? É um cara que articula, que pensa, que elabora para uma determinada ação. Mas, para nós, afegões, o Médios. mal é quase um hábito, né? Então você não faz aquilo intencionalmente, eu acho, a maioria das vezes. Mas você é tão habituado, seja pelo exemplo social, seja pelo contexto, que você pratica o mal sem se dar conta que aquilo está causando mal a alguém, né? Ou que aquilo está prejudicando alguém. Porque eu tenho essa característica, por exemplo, algumas vezes eu não me dou conta de que o que eu estou fazendo está causando mal a alguém. Então, se alguém levanta uma bandeira e fala assim, ó, não estou gostando, tá errado isso aí. Eu falo, opa, peraí, my bad, né? Mas por quê, né? Aí eu tento entender. Então, sem querer tirar o corpo fora ou a responsabilidade, porque afinal de contas a encarnação é minha, né? Mas eu acho que todo o mal que a gente pratica, ele é quase que um hábito social, vai. Você aprendeu assim, você replica, e às vezes você nem se pergunta por quê. Já o bem, né, a caridade e tal, não sei o quê, é algo racional. Você precisa pensar, se preparar, etc. e tal, para fazer. Exceto quando a pessoa é missionária, né? Que, como o Chico, como tantos que a gente já citou aqui, que é inato, né? Aí está presente ali, e aí você percebe, fala assim, nossa, nesse nível eu não vou chegar nunca. Nunca não. Uma hora a gente chega lá. Cláudia, você deu a seguinte pergunta, eu acho, então. Você deu a 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, ou seja, aí o Kardec, não sei se ele pegou essa pergunta, fala, o fato de ser inteligente, será que parece que é um espírito superior que está ali? Ou seja, indica ser um espírito superior que está ali? Tá? São ao mesmo tempo profundamente viciosos, ele tem vícios. E aí a resposta dos livros espíritos, da espiritualidade, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então é por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em excessível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Aí é a palavra que a Cláudia, né, encheu a boca e falou. Vai do momento. Tem hora que a gente evolui mais para o lado científico, mais para o lado filosófico, e tem hora que a gente evolui para o lado da moral também. Tá? Não é algo assim. Raros são os casos concomitantes. O cara vai lá e vai esse, né? Como o Sidney falou, a gente chega lá, fala, vai falar. Não, eu ia dizer o seguinte, desculpa que eu caí e perdi talvez alguma coisa aí da conversa, mas a moral é uma coisa que deve ser aprendida, né? É um processo.
Então, na verdade, quando a gente vai passando por esses aprendizados, quando a gente vai passando pelas questões, a gente vai aprendendo. Então, não necessariamente é uma coisa assim, ninguém já vai com a moral, já chega com a moral ali, pronto, eu sou uma pessoa bacana, tenho a minha bateria da moral é 100%. Não existe isso. Isso é uma coisa que é conquistada, que é construída. E somente através mesmo dos percalços, né, das expiações, como diz a Carla, né, a gente tem a nossa cota de missão, de expiação e de tudo mais, né? Então, esse processo moral, e não só, e isso também é uma coisa que a gente falou quando a gente discutiu a questão dos sentimentos, são processuais, então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Assim como a gente passou do instinto para entender o bem e o mal, né? Assim, entender que eu quero dizer assim, na essência, né? A gente já começa a diferenciar, a gente vai aprendendo, a gente vai avançando, e vai avançando moralmente, vai avançando intelectualmente, e vai também avançando no conhecimento dos próprios sentimentos e do domínio de vários sentimentos, né? Porque, como a gente falou, existem sentimentos que a gente nem consegue nomear, a gente não consegue nem entender o que a gente está sentindo, por conta disso mesmo, a gente não tem esse exercício, mas a gente precisa olhar para isso e entender que isso é processual, ninguém vai chegar sendo Jesus e já fazendo tudo. Não, a gente vai aprendendo e vai construindo, isso é um processo. Cláudia, fica mais aí na linha, quero fazer uma pergunta para você aqui, que você falou 2 palavras, falta uma terceira aqui, secretária. Você tem que conhecer a diferença entre aprender, compreender e entender. Você quer que eu dou essa explicação para você? Em 5 minutos, se possível. Em 5 minutos, se possível. Eu tive que falar em 5 minutos sobre o som no último vídeo. Sim, ó. Assim, muitas vezes a gente entende, mas não compreende, né? A gente até, na verdade, eu acho que compreender também tem a ver com aceitar, né? Então, assim, às vezes a gente entende, a gente compreende, mas a gente diz não para aquela situação no fundo do coração, né? E julga, enfim. Eu penso que aprender é para além disso, né? Aprender talvez seja a gente poder futuramente colocar em ação, em prática, né? Aquilo que. Porque tem muita coisa que a gente entende de verdade, a gente compreende até algumas coisas, mas a gente não aprendeu a partir do momento, e isso, Sidney, a palavra certa, muito boa, interiorizar. A partir Vygotsky fala disso, né, no processo. Então, você tem a relação com o meio, e aí você interioriza aquilo. Quando você interioriza e é capaz de mudar a sua atitude, você está aprendendo, você aprendeu de verdade, aquilo realmente aconteceu, né? Então, o entender, a gente entende determinadas coisas, mas nem sempre a gente aprende. Não sei, assim, epistemologicamente falando, eu não sei te dizer qual que é a diferença ali perfeita, mas eu penso que aprender vai além da compreensão e do entendimento. Mas tudo isso faz parte do aprender também, entende? Sei lá, não sei se eu respondi sua pergunta aí. Não, é o que você falou em compreender e aprender, que é um negócio que está aqui no Livro dos Espíritos, que é a 741, que é assim, é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, em parte não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Você não sentou, não analisou, não raciocinou a respeito, e daí surge o flagelo. À medida que adquire conhecimentos e experiência, que eu não sei se é o compreender ou o aprender, enfim, ele, o homem, o ser humano, os vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Isso tem a ver com conhecimento. Eu acho que a compreensão
nem sempre a gente às vezes não consegue compreender quando a gente não tem uma questão do conhecimento mesmo, né? Então, quando conforme a gente vai aprendendo e vai conhecendo, olha aí, tá vendo? São coisas que não são dissociadas, né? Mas conforme você vai aprendendo mais, você vai compreendendo. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que a questão de você entender determinadas situações faz você mudar de atitude também. Então, eu acho que tem a ver também com o nível que a gente... o nível de compreensão tem a ver com... não adianta eu querer que uma criança de primeiro ano entenda da lei de Newton, mas posso até ensinar de uma forma lúdica, enfim. Mas isso eu posso cobrar de um estudante de física, por exemplo, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer, que às vezes a gente não está preparado ainda, a gente não compreende o todo, né? Não compreende porque a gente ainda não está a gente não está totalmente preparado em termos de conhecimento para assimilar, entender. Agora, o aprender, continuo dizendo que vai para além do compreender, do entender, é realmente colocar em prática.